E agora sim, oficialmente boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a essa penúltima aula que inaugura o último tema aqui do módulo 6. Como a gente avisou ontem para vocês, né, a gente vai ter o privilégio aí de ter uma dobradinha tão legal, já seria tão boa por si só e ainda num momento tão especial, né? Tivemos ontem aqui a presença do Samuel Lloyd falando sobre a gestão da Minas Arena e sobre a expectativa também para uma quebra de recorde de público do estádio Mineirão amanhã na finalíssima do Campeonato Mineiro. E hoje a gente tem ninguém mais, ninguém menos do que a pessoa que estava por trás aí da organização, da arquitetação de todo o Campeonato Mineiro, né? O diretor de competições aí da Federação Mineira de Futebol, já parceiro de longa data aqui da CBF Academy, professor dos cursos, ex-aluno também, né, Leonardo? Sim, Então eu aproveito aqui para dar as boas-vindas para o Leonardo. Aproveitem aqui porque esse tema de gestão de competições, muitas vezes a gente, na prática, aqui vai ter muito contato dentro dos clubes, mas a exceção aí do Sálvio, a gente não vai ter a visão da federação, então essa oportunidade de conversar com o Leonardo, que além de tudo é uma pessoa que inovou muito nessa gestão de competições lá no Campeonato Mineiro, tanto em métodos, processos, quanto em resultados entregues e vai compartilhar muito disso hoje com a gente. Bom, deixa eu parar de falar já e passar a palavra para o Leonardo. Seja muito bem-vindo, Leonardo, e boa aula para todo mundo. bom, Carlos, obrigado aí, obrigado, agradeço pela introdução. É um prazer, boa noite a todo mundo. É um prazer estar aqui mais uma vez. Eu sempre falo, né, quando eu vou dar aula nesse módulo, que é uma honra para mim e uma responsabilidade muito grande, porque, como o Carlos disse, eu fui aluno do curso de gestão da turma 4. Então, e da turma 5 em diante, eu comecei a dar aula. Essa é a 13, já até perdi a conta. 15. É a 15, pois é, então. Então, eu já estou aí há 11 turmas trabalhando esse módulo, mas eu sei, né? Mas assim, eu falo da responsabilidade, porque como eu já estive do outro lado, eu sei das dores, eu sei das expectativas, né? Dos anseios. Então, eu espero aí, né? Contribuir um pouco sobre esse tema e abrir, né, a discussão, porque eu falo o seguinte: sexta-feira à noite, sábado de manhã, né, ficar um monólogo aqui, eu falando sozinho, é ruim para mim e ruim para vocês. A gente está aqui, né, nesse ambiente acadêmico, mas do futebol, para trocar experiência, para tirar dúvida, para bater papo, né, sobre esse tema que é importante para todo mundo. Eu falo que não, eu sempre eu gosto de dividir esse módulo, né, em dois subtópicos, que até o título já fala: aspectos estratégicos e operacionais. Então, a gente vai falar sobre regulamento, sobre as regras, sobre tabela, questões técnicas especificamente, mas a gente tem que falar sobre os aspectos estratégicos. Por quê? Porque a competição, ela é o coração, né, do futebol. Se a gente está aqui hoje, numa sexta-feira à noite, num curso de gestão de futebol, é porque o futebol se transformou muito, né? O futebol é muito mais do que uma atividade lúdica, do que, né, um esporte, né, uma atividade física. A gente está aqui porque o futebol se tornou um negócio, né? Um negócio multibilionário que envolve muito dinheiro, que envolve muita atenção, que envolve muita paixão. E é por isso que a gente está aqui hoje, né? Que a gente está aqui nesse curso falando sobre gestão de futebol. Então, e nada disso aconteceria se não fosse a competição, né? O que vende não é amistoso, né? O que vende é a competição, é a rivalidade, é a conquista. Então, tudo passa, todas as áreas, elas trabalham para que o clube tenha sucesso dentro da competição. Então, a competição ela é o coração de tudo, né? Porque é ali que tudo se materializa, né? É ali que a gente, através da competição, que vai gerar o interesse do torcedor para ir para o estádio, para consumir os produtos do clube e por aí vai. A audiência e as receitas e por aí vai. Então, a gente tem que pensar, né? Quando a gente fala em gestão de competição hoje,
A gente não pode falar só em questões técnicas, de regra, de fórmula de disputa. A gente tem que estar atrelado a questões estratégicas que envolvem o futebol enquanto negócio, né? Então, a gestão de competição ela tem que estar intrinsecamente ligada ao marketing, ao comercial, né? Porque se a gente não pensar uma competição atrativa para o público, ele não vai consumir o produto futebol. E aí todas as áreas do clube perdem, né? Acabam perdendo. Então, assim, eu sempre gosto de começar tratando, né, desses aspectos estratégicos, para a gente começar a pensar um pouco fora da caixa. Por quê? Porque para pensar em futebol enquanto negócio, né, os aspectos estratégicos da competição, a gente tem que ter uma visão como um todo. Eu sempre falo o seguinte: a rivalidade a gente tem que deixar para o campo. Mas na hora de pensar a competição, todos os clubes têm que pensar no objetivo comum, né? A gente tem que pensar no melhor para a competição. Não é o melhor para o time A, não é o melhor para o time B, não é o que eu acho melhor. Tem que ser o que vai atrair mais o público. O que é melhor para o meu torcedor. Eu acho que falta muito isso, essa visão, né? Ainda no futebol. A gente, quando vai, eu sou formado em direito, então assim, a minha formação eu venho do direito. Mas quando eu me vi diretor de competições, eu vou falar um pouco sobre minha trajetória daqui a pouco, eu tive que muito estudar, tentar entender um pouco sobre marketing, sobre questão comercial, para poder entender assim sobre experiência do torcedor, né? Sobre o que eles chamam lá de customer experience. Pouco se fala no futebol sobre a experiência do torcedor. Pouco se preocupa no futebol sobre a experiência do torcedor. Até porque muitas vezes a experiência do torcedor no estádio é horrível, né? Ele tem problema para ir ao estádio, o acesso é ruim, ele chega, ele enfrenta fila, a cerveja está quente quando ela é vendida, ele assiste o jogo em pé, o horário é tarde. Então a gente acaba que a gente se apega, ainda tem isso muito no Brasil, de se apegar assim à paixão. Ah, não, o torcedor ele vai consumir o produto de futebol pela paixão que ele tem do clube, não importa o que seja. E a gente tem que começar a pensar um pouco diferente, porque o perfil do consumidor, né, ele vai mudando. A cada tempo que passa, mais alternativas de entretenimento as pessoas vão tendo. Então, elas vão acabar buscando aquilo que melhor atende às necessidades, aquilo que mais agrada, aquilo que traz maior conforto, maior prazer. Então, se a gente ficar preso apenas na paixão, a gente de fato vai só perder espaço para outros tipos de atividade. Então, existe já uma mudança no comportamento do consumidor, principalmente das gerações mais jovens, que hoje se questiona, né? O jovem não consegue ficar 90 minutos na frente da televisão vidrado no jogo. Ele está vendo o jogo, ele está mexendo no celular, ele está no computador, ele está conversando. Então, assim, a gente tem que tentar se adaptar a essas mudanças, eu vou chamar até de evolução, para poder garantir ou manter o interesse que as pessoas têm no futebol. Então, é muito importante a gente pensar nesses aspectos estratégicos, pensar a competição, pensar o campeonato enquanto um produto. E aí, eu falo, né, enquanto membro de federação, não adianta só a federação pensar enquanto produto, né? Todos os clubes têm que pensar enquanto produto, porque não adianta eu, enquanto federação, tentar fazer um negócio legal, atrativo, se o clube faz um caminho contrário, né? Se o clube macula a imagem da competição, e aí, por exemplo, eu vou citar, né, o que acontece muito, que a gente vê aí diariamente, quando um dirigente insatisfeito, muitas vezes com uma arbitragem ou qualquer outra coisa, vai à mídia, esse campeonato está comprado, esse campeonato não vale nada, esse campeonato está manchado. Quando ele faz isso, ele está indo contra a própria instituição dele. Porque ele está tirando o interesse, ele está convencendo o torcedor que o campeonato que ele joga não vale nada ou teve algum problema. O torcedor vai parar para pensar, mas espera aí,
Se o presidente do meu clube está dizendo que o campeonato não vale nada, para que eu vou comprar ingresso para ir ao jogo? Para que eu vou consumir esse produto? Quem vai ser o prejudicado? Não é a federação trabalha para os clubes, são os próprios clubes. Então a gente tem que mudar um pouco a mentalidade e ter essa mentalidade de união em prol do produto comercial. Que eu tendo um produto comercialmente mais forte, eu vou atrair mais atenção, automaticamente eu atraio mais dinheiro e aumento a receita de todos os envolvidos. Agora, não adianta um tentar fazer um trabalho de valorização enquanto os outros estão desvalorizando. Essa cultura tem que mudar. Porque dentro das quatro linhas, rivalidade, e aí é óbvio que a rivalidade é o que, né, nutre o futebol, eu acho, o combustível. Agora, ela tem que ser fora do campo, né? Na hora de pensar a estrutura, na hora de discutir criação de liga ou não, tem que haver união. Não adianta cada um pensar no próprio umbigo. Tem que ser no próprio de todos. Por quê? Porque um time, um Flamengo sozinho não faz nada, não compete, não tem nada. Então, tem que ser em comum, não só na hora da organização, mas enquanto pensar, enquanto valorização, isso é muito importante. E eu gosto de dizer isso porque eu quero, né, que você saia daqui com essa mentalidade, vou trabalhar em clube, qualquer lugar que eu estiver, de fato, a gente tem que valorizar. Por quê? Porque quem são os prejudicados quando há uma desvalorização? O próprio clube, porque o torcedor vai perder o interesse. Então, a gente tem que atrair mais interesse, porque atraindo mais interesse, eu vou atrair mais receita. Menos interesse, menos consumo, menos receita. Né? É matemático isso, não tem segredo. Então, a gente tem que mudar um pouco a mentalidade de pensar a competição como um produto. Qual a melhor fórmula de disputa? Não é que eu gosto mais de mata-mata. Eu gosto mais de pontos corridos. Eu acho que tem que classificar 4. Eu acho que tem que classificar 8. Ninguém nunca parou para pensar assim, para o público do campeonato, para os torcedores, qual é a melhor forma de disputa? Eu sou do clube A. Para minha torcida, qual é a melhor forma de disputa? Acho que nenhum clube sabe responder isso hoje. O dia que souber, a gente vai ter um grau de acerto maior. Porque hoje o que acontece é que decide-se um formato de disputa que os dirigentes acharam e julgaram ser melhor. Mas não necessariamente é o que o público espera. Então, isso não só em relação a formato de disputa, mas em qualquer outra, né, situação. Mas a gente tem que pensar o futebol enquanto negócio, enquanto produto, visando o quê? O cliente. Quem é o cliente? O torcedor. Né? Eu gosto de falar muito o seguinte: a gente tem que tratar o torcedor como cliente. Repito, a paixão por si só não é mais suficiente. Ela não está mais sendo suficiente para manter a fidelidade e o consumo daquela pessoa. A gente tem que atender anseios, atender expectativas e agradar ao nosso cliente. Eu falo que, né, quando você estuda marketing, o grande desafio das marcas, né, é transformar o cliente em fã. Porque quando você tem um cliente e ele se torna um fã, ele se torna um embaixador da marca, ele vai divulgar aquela marca, ele vai estimular as pessoas a consumirem aquela marca. No futebol, a gente tem o mais difícil, a gente já tem um fã, mas não trata o fã como cliente. A gente não pensa em agradá-lo, né? O Atlético fez uma campanha e vem fazendo uma campanha aqui já há 4 anos sobre que é o manto, eles chamam de manto da massa, né, a campanha, que é um uniforme que é desenhado e escolhido pela torcida. Então eles abrem um concurso, os torcedores enviam projetos, né, do uniforme, há uma votação interna, eles escolhem 20 modelos, os finalistas, e a torcida vota entre os finalistas qual que ela mais gosta. E esse projeto, ele ano após ano, ele vem batendo recordes e recordes de venda. Coisa de 100 mil camisas em 24 horas, 120 mil camisas em 24 horas, 150 mil camisas em 24 horas. Por quê? Porque está atendendo ao interesse do torcedor.
O torcedor votou, o torcedor escolheu. Então é óbvio que o torcedor vai gostar e é óbvio que ele vai comprar. Aí eu te pergunto, isso não tinha que ser uma regra para lançamento de uniforme de clube? Ouvir o torcedor? Ou que vai vender mais? É meio lógico. Se eu vou vender mais, eu vou continuar fazendo. O que acontece muitas vezes, há uma reunião interna, 3, 4 diretores tomam a decisão, soltam o uniforme e falam assim, ah, não, os apaixonados vão comprar de qualquer jeito. Se a camisa é amarela, se a camisa é azul, se o número é verde, não importa, eles vão comprar. Por que não ouvir o torcedor? Então, esse é só um exemplo, né, de que ouvir o consumidor, tratar o torcedor como um cliente, só vai trazer benefício. Então, a gente tem que ter essa perspectiva em todos os aspectos da organização de um campeonato. Seja na forma de disputa, seja nos horários, seja na transmissão, de como que a transmissão vai chegar até o torcedor, porque quando se fala, né, em experiência do torcedor no futebol, basicamente hoje pensa-se em match day, né, a experiência do estádio. Claro que a gente tem que trabalhar uma experiência de estádio maravilhosa, a melhor possível. Eu sei que o Samuel veio aqui, né, teve aqui ontem, eu até tive com ele hoje de manhã, mas né, eu já vi a apresentação dele mostrando, né, os cases do Mineirão para tentar, né, a gente tem uma excelente arena que traz uma experiência agradável, mas a gente tem que pensar que só 1%, né, dos torcedores, 1% dos torcedores vão ter acesso ao estádio no dia. E a gente tem que pensar o produto para os outros 99. Então, eu tenho que ter uma transmissão legal, uma imagem bacana, com interações bacanas, com coisas legais que vão atrair as pessoas a assistir o jogo. Porque limitar a experiência do torcedor àqueles que estão no estádio é limitar a 1% ou até menos do público, né? Então, assim, eu tenho aí, né, a gente vai ter domingo aí quase 62 mil pessoas no Mineirão. Eu tenho 10 milhões de pessoas em Minas. Então, eu tenho que pensar no produto para os 10 milhões, não só para os 62 mil que vão estar no estádio. Então, essa é a mentalidade, essa é a ideia né, essa é a ideia básica que eu queria trazer para vocês sobre a gente pensar a competição desde o início como um produto comercial e fazer todas as ações possíveis para que a gente tente produzir, formatar um produto comercial atrativo para o público. Porque aí eu vou ter audiência, aí eu vou atrair patrocinador e aí eu vou ter receita. Se eu não fizer nada disso, a gente vai só perder. Se eu fizer um campeonato com pouca atratividade, eu vou ter pouca audiência, eu vou atrair poucas marcas, eu vou ter pouca receita, eu vou ter pouco público no estádio. Então, a gente aqui vem tentando fazer, né, trazer isso não só para a competição em si, para a organização, mas para os jogos também, trazer uma experiência legal, mostrar para as pessoas que a gente se preocupa com o produto. Para dizer assim, pô, esse jogo não é um jogo comum, esse jogo aqui é um jogo diferente. Ah, então, de fato, vale a pena pagar um pouquinho a mais. Então, basicamente, essa é a ideia, tá? Dessa primeira parte da aula que a gente vai ter hoje. E aí eu vou trazer para vocês algumas coisas, né? Alguns casos práticos que a gente vem fazendo e que vem dando certo, graças a Deus. E alguns spoilers também da final de domingo, né? Só, né, ambientando aqui. Eu sou formado em Direito, sou advogado, inclusive atuo na advocacia, mas sou advogado criminalista. Então, a minha atuação na advocacia não tem nada a ver com futebol. E eu apaixonado por esporte, tive envolvimento com esporte universitário na época da faculdade e tudo mais. Eu acabei ingressando no Tribunal de Justiça Desportiva aqui de Minas Gerais, no TJD. Isso em 2010. E aí eu fiquei no TJD, eu adorava o TJD, porque né, era da minha área, né, jurídica,
os institutos da justiça esportiva são parecidos com o do direito penal, que eu tinha atuação, então acabava que eu tinha similaridade e eu gostava de estar no meio do futebol. E aí eu em 2014, eu virei procurador-geral do TJD daqui. Em 2016, eu fui nomeado subprocurador-geral do STJD da CBF. E fiquei 2016, 2017. Aí, no final de 2017, o meu antecessor aqui na federação, né, na diretoria de competições, foi o Paulo Brax, né, que hoje é diretor de futebol, foi do Vasco, do América, do Inter. O Brax, e aí o Brax saiu, ele era o diretor de competições, e ele foi convidado para assumir o América, as categorias de base do América. E aí ele saindo, né, os presidentes aqui, o presidente e o vice, eles procuraram alguém que tivesse a mesma formação do Brax. O Brax, ele também foi auditor do STJD e vinha dessa parte jurídico-desportiva. E aí me convidaram no final de 2017, então eu assumi em janeiro de 2018. Eu estou indo agora para o meu, né, terminando meu 7º campeonato mineiro. E aí eu nunca tinha me imaginado gestor de futebol, nada. Eu gostava de esportiva, era um hobby, né? Porque a justiça esportiva ela é voluntária, você não recebe. Mas eu gostava de estar no meio, gostava de. E aí, quando você vai, né, crescendo, você vai tendo mais responsabilidade, mas também vai trabalhando em casos mais emblemáticos e tudo mais. Eu acabei, assim, despretensiosamente, porque não vou mentir dizer que eu fiz isso de caso pensado, acabei me tornando gestor, né, e diretor de competições da federação. E aí, a partir daí, eu, né, falei, opa, agora eu tenho que me preparar, e aí fiz o curso de gestão da CBF, fiz o curso de executivo, acabei não terminando, mas está pela metade, fiz o programa de estratégia e finanças, então eu sou um aluno reincidente, reiterado da CBF Academy e aconselho todos a fazer. Acho que o trabalho deles é brilhante, assim, muito necessário, né? Tanto que se consolidou e hoje é um braço, né, enorme aí da CBF, muito importante. Então, o objetivo, né, desse módulo nosso é demonstrar as funções de gestão de competições, apresentar os aspectos operacionais inerentes e provocar uma análise estratégica, a competição enquanto um produto. Então, eu vou fazer de trás para frente. Hoje a gente vai falar da parte estratégica, amanhã a gente fala da parte técnica especificamente. Alguém quer falar alguma coisa? Meu presidente Maicon, que honra! A gente tinha, inclusive, que trocar as funções aqui, ó. Você tinha que dar aula e eu ser o aluno. A mais, Léo. Tem muita grama para eu comer para chegar onde você já está. Estou aqui, anel rodoviário, Carlos Luz. Tá pior do que para domingo já o trânsito aqui, viu? Mas Domingo tá vai tudo ser certo. caótico. Boa aula aí para nós e Obrigado. Mas eu sempre acho que valia, aprender inclusive, eu vou e falar com o trocar ideias com Ricardo, você. Marco, eu vou falar com o Ricardo que valia uma palestra sua para contar o case do Itabirito, você já deve ter falado, mas eu acho que é inédito o case no Brasil, né? Em um ano, você conseguir chegar 2 acessos e chegar ao módulo 1 com série D, de fato é um caso bem legal, interessante, que vale a pena ser compartilhado. As ordens, amigo. Obrigado. Valeu. Mas a gente está, até antes de entrar aqui, né, o Michael falou, a gente de fato, o Samuel falou isso ontem, a gente vai ter a final aqui no domingo e por mais que a gente, né, esteja acostumado a fazer jogos dessa magnitude, a gente sempre tem alguns desafios e a gente vai ter um problema muito sério de trânsito no domingo, porque Belo Horizonte vai sediar pela primeira vez na história, em agosto, uma etapa da Stock Car. E a Stock Car em Belo Horizonte, ela vai ser em volta da Lagoa da Pampulha e no entorno do Mineirão. Então vai ser um circuito de rua muito legal, assim. De fato, tem tudo para ficar muito legal, porque o circuito ele vai pegar a orla da Lagoa, sobe para o Mineirão. Os boxes vão ser no estacionamento do Mineirão e as arquibancadas na esplanada do Mineirão. Então vai ser, promete ser algo bem, bem interessante. Só que para isso, muitas intervenções estão sendo feitas no trânsito, muitas.
e a avenida que contorna o Mineirão, ela está fechada em obra. Então, a gente vai ter 62 mil pessoas chegando no estádio, sendo que a principal alça de acesso está interditada. Então, a polícia, os órgãos de trânsito, eles estão prevendo uma operação similar ao que foi na Copa do Mundo de 2014, com bolsões, porque como os carros não vão poder acessar o entorno, vão haver bloqueios mais distantes para que só acesse, né, o entorno do estádio veículos autorizados ou quem tenha já comprado previamente o estacionamento e tudo mais. Então, isso tende né, a fazer uma retenção maior de trânsito e, assim, apesar de domingo, como são 62 mil pessoas, a gente está bem atento orientar os torcedores a chegarem cedo, a irem cedo, porque de fato vai ser mais complicado do que o normal. Mas eu sempre gosto de começar a aula com essa frase do Grafietti, né? Que ele fala: o esporte como entretenimento só se justifica se houver competição e conquista. Então, isso aqui resume, né, o que eu disse lá atrás. A competição, ela é o coração do futebol. A gente não estaria aqui, repito, discutindo futebol numa sexta-feira, 7 horas da noite, se não fosse por isso, né? Se não fosse um produto comercial que trouxesse relevante, que gerasse um bem de consumo praticamente, né? Então, se o esporte como entretenimento, ele né, como produto comercial, ele só se justifica se houver competição, a gente tem que ter muito carinho na hora de organizar a competição, porque tudo depende dela. Então, essa que é né, a frase, quase que um mantra que a gente tem que seguir, né? A competição é a base de tudo. Então, vamos ter cuidado, vamos ter carinho com a competição, com a organização da competição. Vamos pensar 2 vezes antes de ir para a mídia, falar mal de uma competição, falar que a competição está comprada, falar que a competição está manipulada, porque você está indo contra o seu produto. Né? Então, assim, claro que se houver, né, assim, não vou entrar nem em questão de manipulação de resultado, mas se houver manipulação, ela tem que ser investigada, tem que ser punida, tem que ser extirpada do campeonato. Mas o que acontece na maioria das vezes são apenas desabafos, mas que acabam maculando a imagem, indo contra tudo que a gente está falando aqui. Eu tive a honra de ser colega de turma aqui no curso de gestão do Marcelo Santana, ex-presidente do Bahia, que hoje é diretor de futebol do América de Natal, e ele, participando de um podcast que eu adoro, que é o Futuro, inclusive, ele falou uma frase tão legal que eu parei o carro na época. Opa, peraí, isso aqui eu preciso anotar. E aí eu trouxe, né, para a aula. Ele fala o seguinte: as pessoas tendem a ser clubistas, não se pensa no negócio. Se só o clube importasse, torcedor não veria jogo, mas apenas treino. A partir do momento que você gosta mais do jogo, você reconhece que o adversário tem valor. Assim, se você gosta mais da competição, você tem que estabelecer condições para que ela seja viabilizada e valorizada. É isso aqui. Então, se jogo vale mais que treino, a gente tem que pensar em conjunto. Não adianta pensar só no meu, que eu dependo do outro. O que seria da minha final de domingo se não houvesse rivalidade entre Atlético e Cruzeiro? Nada. E o que é a rivalidade? Que é a competição. Então, a gente tem... pra vocês terem uma ideia, a gente puxou hoje à tarde, olha como é que são as coisas, como é que a rivalidade é legal, mas é uma rivalidade sadia. O recorde do Mineirão são 61.573 torcedores que o Atlético teve no jogo da Taça do Brasileiro de 2021, tá? Então, em dezembro de 2021, o Atlético teve um jogo, negociou com o Bragantino de não ter botou a torcida do Bragantino num camarote, porque qual é a grande dificuldade de bater recorde de público? Quando você tem torcida visitante,
você tem que isolar uma área, né, de segurança entre as torcidas e isso você perde capacidade. Então, você só consegue. Nesse jogo, houve um acordo do Atlético com o Bragantino. O Atlético cedeu um camarote, eu acho, maior para o Bragantino e para a torcida, e pôde usar o estádio inteiro. E aí ele usou a capacidade máxima, ele colocou 61.573 pessoas. O Cruzeiro agora fez um acordo com o Atlético também de torcida única, e aí ele colocou 61.582 pessoas. Essa é a carga de ingresso para domingo. Então, o Cruzeiro vai. Todas as pessoas comparecendo, nós vamos ter 9 pessoas a mais. E o Cruzeiro está fazendo um esforço grande para bater esse recorde, para poder ter, né, o carimbo de que o recorde do público é nosso. Então, isso, inclusive, foi muito positivo, essa campanha que o Cruzeiro está fazendo, para atrair o torcedor. Olha, a gente tem a chance, depois de muito tempo, de conseguir bater o recorde de público do Mineirão. Isso é um atrativo a mais. Isso fez com que a torcida esgotasse os ingressos, faltando 5, 6 dias para o jogo. Então, o Cruzeiro conseguiu ajustar a capacidade. Ao que tudo indica, nós vamos ter uma quebra de recorde por 9 torcedores. Então, assim, e tem tudo para que esse recorde permaneça, né? Porque o Atlético agora tem a sua arena, então, assim, pode jogar no Mineirão, mas em situações pontuais. Então, há toda uma mobilização para isso, para que o Cruzeiro bata esse recorde e estabeleça esse recorde que tem tudo para permanecer aí por um bom tempo. Como eu disse aqui, ó, então a competição é o coração do futebol. A gente tem que pensar, se ela é o coração do futebol, a gente tem que tratar ela com muito carinho, a gente tem que pensar ela sempre da melhor forma possível. Isso aqui eu até já falei, né? O futebol como um produto da indústria do entretenimento. E por que o futebol se tornou isso? Por conta da globalização da economia, desenvolvimento dos meios de comunicação, expansão do setor de serviços, a atenção do público, o interesse, né? Então, o futebol hoje é um produto e isso é indiscutível. Então, vamos tratá-lo como um produto. Essa frase que eu trago aqui, que é do Pierre Bourdieu, ela é de 1997, num texto que ele fala sobre a televisão, sobre a evolução do espetáculo televisivo. Mas olha como é que ela, mesmo quase 30 anos depois, ela é tão atual. O esporte espetáculo, enquanto suporte de spots publicitários, torna-se um produto comercial que obedece à lógica de mercado e, portanto, deve ser concebido de maneira a atingir e prender o mais duradouramente possível o público mais amplo possível. Então, ou seja, é um produto comercial que obedece à lógica de mercado. Então, qual tem que ser o objetivo do futebol enquanto um esporte espetáculo? Atingir e prender o mais duradouramente possível o público mais amplo possível. Então, a gente tem que pensar a competição com esse objetivo aqui, ó. Atrair e prender o maior tempo possível o maior número de pessoas possível. Então, a gente tem que buscar criar atrativos, né? Existem vários movimentos que estão sendo feitos no Brasil e no mundo inteiro, tentando entender esse movimento, tentando buscar atingir um maior número de pessoas. Como eu disse, a nossa geração, né, a minha geração, que tem aí 40 anos, ela cresceu acostumada culturalmente de sentar e assistir o futebol, né, aquele domingo à tarde, né, a gente sente falta quando domingo à tarde não tem um futebol para assistir, então é quase um programa de família, se sentar na sala ali depois do almoço para ver um futebolzinho, qualquer que seja ele, não importa o time que esteja jogando, culturalmente da nossa geração há esse costume. Agora, as gerações mais novas, elas não têm isso. Então, tem que haver um movimento de atrair esse público. A gente já vê em alguns outros esportes, né? Transmissões especiais para públicos especiais, formatos diferentes. Então, por exemplo, a Bundesliga,
ela hoje tem uma transmissão feita na vertical, e todas hoje são, né, normalmente são na horizontal. Ela é feita na vertical no TikTok. Por quê? Porque eles entenderam que o jovem hoje, ele fica mais tempo no TikTok que de frente a uma televisão. E ele tem mais imagem na vertical do que na horizontal. Então a Bundesliga ela já vem fazendo há alguns anos transmissões na vertical no formato do TikTok. Para quê? Para atrair aquele jovem. Não, na TV eu não assisto não. Pô, mas no TikTok aqui eu entro e vejo. Então a gente vem, né, tendo novos formatos. A gente está passando por uma transformação. A gente vê aí a Cazé TV, né, vindo para de fato reformular o mercado, para criar uma nova plataforma, um novo jeito de transmissão. Por quê? Porque tem um público para aquilo, né? Tem público que prefere ver o jogo na Cazé TV do que ver na televisão. Tem, né, da minha geração, a mais antiga, inclusive, tem dificuldade disso, de ver no YouTube, está acostumado a ver na Globo ali, daquele mesmo formato. Mas a gente tem que criar alternativas, porque criando alternativas, eu atinjo maior número de pessoas. Se alguém quiser falar alguma coisa, a gente fica à vontade, tá? Olha lá, necessidade constante de tornar o espetáculo mais atraente e aumentar a comercialização do produto. Nesse aspecto, todas as atividades desenvolvidas no e para o futebol devem ser pensadas e realizadas para convergir para sua mercantilização a partir das apropriações do hábito e da paixão dos torcedores. Então, tudo tem que ser pensado para o torcedor, voltado para o torcedor. Então, a gente vem tentando aqui na federação, junto com os clubes, conscientizar os clubes e mostrar para os clubes o seguinte: olha, vamos fazer isso aqui? Vamos tentar? O que você acha? Eu acho que isso aqui tende. Ó, isso aqui foi legal, isso aqui deu certo, isso aqui o pessoal gostou, a repercussão foi positiva. Vamos insistir, vamos fazer? Para tentar cada vez mais atrair mais pessoas, mais audiência e mais consumo. Eu já disse isso aqui no começo, né? Mas é sempre bom dizer, né? Olha lá, isso aqui é o fundamental. Essa é a principal mudança de mentalidade que a gente tem que ter. Rivalidade deixada para as arquibancadas. Interesses e visões têm que ser mútuos. Não, enquanto a gente pensar no próprio umbigo, a gente não vai sair do lugar. A gente tem que pensar em conjunto. A gente tem que pensar coletivamente. E aí, de fato, essa transformação, né, do futebol para um esporte espetáculo transformou e vem transformando a organização das competições em uma atividade comercial muito complexa. Porque hoje, como eu falei lá atrás, não adianta a gente pensar na organização da competição apenas e tão somente relativa à parte técnica. Você está aqui, vou definir forma de disputa, horário de jogo, tabela. Eu tenho que pensar comercial, eu tenho que pensar marketing, tudo tem que estar envolvido. Então, eu tenho esse formato, eu tenho mais jogos, opa, eu tenho mais exposição, eu consigo, eu vou conseguir, com esse formato, eu consigo vender os direitos de transmissão, eu consigo ter exibição dessa competição, e tendo exibição, tendo transmissão, eu consigo correr atrás de marcas para dizer, olha, você vai ter sua marca exibida dessa forma, eu atraio mais. Tendo mais público no estádio, a gente consegue mais ações e por aí a coisa vai caminhando. Antes de eu passar para cá, eu queria, né, é muito lindo ficar falando, né? A gente tem que fazer, a gente tem que fazer. E assim, eu trouxe algumas coisas assim que a gente vem fazendo aqui na federação nesse sentido, né? Porque é fácil falar assim, a gente tem, tem que ser feito assim. A gente está longe de ter atingido, né, o final do caminho. A gente está nessa estrada, pavimentando uma estrada, pavimentando um caminho, bem no início ainda, mas assim, a gente vem tentando, junto com os clubes, ano a ano, aplicar esse conceito, né, e tentando
principalmente no Campeonato Mineiro, né, da primeira divisão, que é o nosso módulo 1. E aí eu queria trazer para vocês algumas coisas para materializar isso, né? Assim, qual é a visão e o que a gente tem feito. Eu sei que o Samuel falou ano passado, e eu falo que assim, o meu, não vou dizer, o meu legado, mas assim, eu tenho isso como quase como um filho, assim, sabe? A gente, em 2022, a gente mudou o formato da competição e fez a final em jogo único, aqui em Minas. E isso acabou virando um case, assim, sabe? Para o Brasil inteiro, a final única, porque a gente, tendo a final única, a gente começou a pensar enquanto produto, para tentar atrair o torcedor, e a gente fez algumas ações, fez muita coisa bacana, e que comercialmente deu muito certo, sabe? E sendo bem honesto, a final única, ela de fato, a gente pensa mais no futebol como um produto do que especificamente na questão técnica. Porque tecnicamente, de fato, jogos de ida e volta, eles são mais justos, né? Obviamente. Só que ali a gente quis mostrar o seguinte, olha, vamos, por que todo mundo faz final única? Por que Libertadores é final única? Por que Copa do Brasil agora é final única? Não, aliás, Copa do Brasil são 2 jogos, mas Supercopa é jogo único, Libertadores é jogo único, Champions League é jogo único, né? O Super Bowl. Então, assim, vem tudo do Super Bowl, né? Que é a base. Então, assim, por quê? Porque você tem um produto especial. E a gente quis, né, trazer essa concepção para cá e experimentar. E deu muito certo. Acabou que a gente não conseguiu repetir, porque teve uma alteração de formato no ano seguinte, e por conta do contrato de transmissão tinha que ter um número mínimo de jogos, e aí a gente teve que voltar para os jogos de ida e volta, e eu acho que agora a gente também não vai conseguir fazer mais, porque como o Atlético inaugurou a Arena MRV, antes eu tinha o Mineirão como estádio neutro, agora ele deixou de ser neutro, então eu não tenho mais um estádio neutro para fazer a final, igual a gente fez, mas eu vou continuar tratando ele como um case, porque ele foi um case, assim, comercial, de mídia. Eu falo que em 6 anos de federação, foi a única vez que a gente foi aplaudido pelos 2 times, porque a federação ela só apanha. Você pode fazer a campanha mais legal do mundo, sempre um vai falar que você está privilegiando o outro, você vai apanhar de alguém. E na final única, eu acho que foi que eu me lembro, foi a única vez que até o time que perdeu, a torcida elogiou, porque de fato viu que a gente fez algo diferente. Só que, apesar de não ter a final única em 2023 nem em 2024, muito do conceito que foi aplicado a partir de 2022, ele vem sendo replicado. A gente vem fazendo e vai continuar fazendo, que é um caminho sem volta. Eu queria mostrar para vocês. Deixa eu só abrir aqui. Só um minuto. Vou trocar aqui. Que é o nosso case, né? A final única do Campeonato Mineiro, como aliar futebol e entretenimento. A, a primeira, eu vou, eu vou voltar. A gente, a gente fez, né, na final única, e que foi replicado agora. O Samuel falou disso ontem na final da Supercopa do Brasil, que foi aqui no Mineirão, entre São Paulo e Palmeiras. A gente conseguiu fazer, depois de 7 anos, um jogo com torcida 50-50. E há muito tabu nisso, né? Porque muito se fala, nossa, é perigoso fazer a torcida meio a meio. Os órgãos de segurança, e principalmente a Polícia Militar, ela prefere fazer aqui em Minas o jogo meio a meio do que 90-10. Porque é mais fácil você dividir os acessos meio a meio do que 90-10. Então, a gente teve o apoio da polícia irrestrito e mostrou que era possível. Tanto é que a gente conseguiu replicar, a CBF conseguiu replicar agora na final da Supercopa. Mas a gente desenvolveu
pensando, né, do que vou falar, do branding, né, da questão de fixação de imagem, a gente criou uma música tema, né, para a competição. Existe uma música, né, do Campeonato Mineiro que foi inaugurada na final de 2022 e que hoje ela é tocada em todo o início dos jogos, de todos os jogos do campeonato. Ela foi composta por músicos mineiros, e tem elementos do futebol. Eu vou mostrar para vocês depois, para vocês entenderem, né? A gente fez um show, e aí, de fato, copiando o Super Bowl, a gente fez um show no intervalo e no pré-jogo. No caso, a gente teve, né, o show do Pichote aqui em Minas. E isso foi muito legal, foi uma experiência muito bacana. Assim, como a gente tinha o estádio dividido, o recuo no Mineirão das torcidas, né, que era o distanciamento das torcidas, era exatamente no meio do campo. Então a gente aproveitou esse recuo, que era um espaço vazio, colocou um palco ali, fez o show antes do jogo e no intervalo. E como o show começou 1h30 antes, isso atraiu muito o torcedor mais cedo, porque muita gente foi para ver o show. Quando o show começou, faltando 1h30 para a partida, a gente tinha mais de 20 mil torcedores dentro. E faltando meia hora para o jogo começar, eu tinha 40 mil torcedores dentro. Então, como a torcida entrou antes, a gente não teve nenhum episódio de tumulto na entrada, de fila muito grande, porque a gente conseguiu atrair os torcedores para dentro do estádio. Mostra o seguinte, olha, é só a gente ter atrativos dentro do estádio que o torcedor entra antes. Senão, de fato, ele vai ficar até o último minuto fora. Teve ampla cobertura da mídia, muito engajamento em rede social, foi bem bacana. E aí, a gente... qual que era a nossa ideia na final de 2020? A gente dá ao jogo uma imagem especial, uma roupagem especial. A gente envelopou em 2022 o estádio, então assim, o anel, né, exterior do estádio estava, né, já com a imagem da final, com a taça, assim como a Conmebol faz, né, assim como a FIFA faz na Copa do Mundo, na Copa América, nessas competições grandes, a gente envelopou o anel inteiro interior do estádio com a arte da final, os corredores, o túnel de acesso, o torcedor chegar no estádio e ver assim, olha, realmente aqui eu estou num jogo especial. O Mineirão está preparado de forma especial. Tiveram um cuidado especial com o estádio. Então, a gente fez isso em 2022, deu muito certo. A gente vem replicando isso, replicou em 2023 e está fazendo isso, inclusive, agora em 2024. Em 2024, a gente fez isso na Arena MRV no primeiro jogo e está fazendo para o Mineirão. Vou mostrar, inclusive, para vocês o vídeo de hoje, de como é que o Mineirão vai ficar, né, para a final de domingo. A gente tem um protocolo de entrada especial também, com fogos sincronizados com a música, CO2. A gente monta uma festa muito diferente para que o torcedor tenha aquela surpresa. Nossa, que bacana. De fato, esse é um jogo diferente. Para que ele crie aquela experiência, aquela cultura de assim, não, a final do Campeonato Mineiro é diferente, vale a pena ir. Então, eu vou até pagar um pouco mais caro no ingresso, porque eu sei que eu vou ter uma experiência diferente do que eu tenho em jogos normais. Então, isso tudo a federação, a gente está investindo. Para vocês terem uma ideia de ordem de grandeza, a gente está gastando, nos 2 jogos da final, mais de R$ 400 mil com essas ativações. Show de fogos no início, envelopagem do estádio, identidade visual e por aí vai. Então, a gente está gastando R$ 400 mil, 200 mil mais ou menos por jogo, para que o torcedor tenha essa experiência, para dizer assim, olha, de fato, preparar, o estádio está diferente, é um jogo especial. Porque aí ele internalizando isso, no ano seguinte, não, ficou mais caro um pouco o ingresso, mas vale a pena eu comprar. Ficando mais caro o ingresso, a renda é maior. A gente faz, né, a gente tem um patch especial para as camisas dos finalistas, a gente tem uma bola especial para a final, tudo isso para mostrar para o torcedor o quê? A gente está num jogo especial. Então, é uma experiência especial. A torcida meio a meio. Aqui, ó, a gente teve, na final única, 53.572 torcedores. Todos os ingressos foram vendidos.
Por que 53 mil? A gente teve mais, né, de 6 mil lugares bloqueados para divisão de torcida. Então, só vai ser possível essa quebra de recorde, possível quebra de recorde no domingo agora, pelo Cruzeiro, porque como não há torcida, é torcida única, da capacidade disponível do estádio. E para vocês entenderem um pouco, né, por que de tudo que eu falo, assim, eu gosto desse slide aqui, porque ele materializa o que eu falei. Futebol mais entretenimento é igual receita. Se você tratar com carinho, se você entender o futebol como um produto, basicamente você vai atrair receita. A gente teve uma arrecadação total em 2022 de R$ 4.851.600 no jogo único. E isso representou mais do que todas as últimas finais somadas. Então, todos os outros campeonatos que a gente teve 2 jogos, a renda foi menor do que a do jogo único. Por quê? Porque como a gente teve atrativo, a gente pôde cobrar o ticket um pouco maior. É uma pena eu não ter podido fazer em 2023 também a final única, porque com o sucesso que foi em 2022, eu facilmente dobraria essa renda da final aqui. A gente bateria aí 8, 9 milhões, porque a gente ia poder botar um ingresso mais caro, porque o torcedor saberia da experiência que ele ia ter, a gente tem certeza que ia vender. Oi, Rodrigo, pode falar. Cara, uma dúvida que pode parecer meio boba, assim, mas, por exemplo, aqui no Rio, né, a Ferj e tal, qual é a diferença? Diferença não, mas assim, o que que tem de diferente, o que que os clubes recebem e o que que a federação recebe dentro dessa parte da receita aí? Como é que é essa distinção? Obviamente, se você tem 2 jogos de ida e volta, cada mandante faz a sua renda, tá? Sim. Aqui como era um jogo único, a receita foi dividida, tá? Tá. Então, a receita foi dividida. Então, como era meio a meio, isso foi combinado, isso foi definido em conselho técnico, estava no regulamento da competição, que a renda da final única seria dividida entre os finalistas. Não, Então, ok, beleza. aqui nesse caso específico, cada um recebeu metade. Só para vocês. Aqui, ó. E aí, olha que legal. A gente teve, em 2022, 38 pontos. Isso é o que eu me 38 pontos de audiência em Minas Gerais. E isso corresponde a 66% de share. O que é 66% de share? 66% das televisões ligadas em Minas Gerais estavam conectadas no jogo. Ou seja, a cada 10 casas ligadas, 7 estavam vendo o jogo pela Globo. Isso é um número, assim, monstruoso. Mostra que, de fato, estadual vale. Porque as pessoas adoram falar, estadual não vale nada, estadual é um lixo, estadual tem que acabar, tudo mais. E respeita a opinião de todo mundo. A gente tem, né? A gente pode, inclusive, discutir aqui isso, a importância estadual ou não. Agora, falar que não vale nada, vale muito, porque muita gente assiste. Se não valesse nada, eu não teria nem 1/3 do que eu tenho dessa procura aqui. Então, a gente tem números de audiência, de fato, muito relevantes. Tanto é que a Globo vem ano a ano renovando o contrato de transmissão. Alguém tinha levantado a mão, além do Rodrigo, mas sumiu aqui para mim. O professor Leonardo, fui eu, é porque eu Oi, perdi Thales, o, foi, desculpa, é isso. É pra você, eu você tinha perdi, aparecido eu em perdi o cima e time. depois. Não, tá tudo certo, eu perdi o time, é porque eu estava pensando aqui no, não sei se seria muito intromissivo, mas tipo, a porcentagem que fica com a federação, você pensa assim nos 4 milhões, né? E aí pensa no investimento de 400 mil, desses 4 milhões, quanto que vale a pena, né? Eu digo para a federação assim, investir nesse sentido. Mas mas está tranquilo. Não, é porque é o seguinte, a federação, em regulamento, eu vou falar o caso de Minas, tá? Eu não sei como é que Aham. funciona em outros estados. Mas aqui em Minas Gerais, a federação ela fica com 10% da receita, tá? Ela fica com 10% da receita dos jogos. Então, mas nesse caso da final única, a gente inclusive abriu mão dos 10% para que os clubes tivessem, né, uma receita líquida maior.
Mas nos jogos, por exemplo, esse ano a federação tem dito 10%. Mas a gente basicamente está reinvestindo esses 10% nas ações que a gente está fazendo nos jogos, justamente para poder valorizar a competição, para valorizar o campeonato. Esse ano, eu vou mostrar para vocês, mas aqui, ó, como eu falei da mídia, né, em 2022, foi a primeira vez que eu vi 100% de elogio. Não vi ninguém criticando. Foi bem bacana. Mas eu quero mostrar para vocês. Vou mostrar o vídeo, porque o vídeo mostra, inclusive, a música. E sem modéstia nenhuma, eu acho a música pau a pau com a da Champions League. Ah, não é possível que não vai passar. Eu tenho aqui, peraí. Pedro, pode falar. Você levantou a mão? Boa noite, professor. Tudo bem? Boa Eu noite, tenho tudo uma bem com você? dúvida em relação a como como a federação fez essa medição desse interesse sobre essa questão da final única. Por quê? É, não acha que, assim, uma pergunta, tá, professor? Tá. Não há um certo desvio também de padrão em relação a uma onda de 2022 em alguns fatores que levam a uma certa consumo reprimido? Por quê? Desde 2017 não havia clássico meio a meio no Mineirão. Isso é uma questão. Desde 2019 a final não era Cruzeiro e Atlético. Sim. Então, a pergunta que fica é: será que toda essa questão de ser uma final única não está mais relacionada a esses fatores do que ao propriamente ser uma final única? É só isso para entender como vocês conseguem filtrar essa quantificação dessa qualificação dessa questão da final única. Vamos lá, você tem toda a razão. Eu não sei te dizer, por exemplo, se a final fosse Atlético e América, se eu teria os mesmos números, provavelmente eu não teria. Obviamente, porque eu estou dizendo torcidas, né, com tamanhos distintos. Eu acho que a gente deu muita sorte de ter dado Atlético e Cruzeiro depois de tanto tempo, e aí foi uma soma de fatores. Isso, de fato,
100% verdade. Se eu tivesse um Atlético e Tombense igual eu tive em 2020, fatalmente meus números não seriam esses. Só que, né, então assim, juntou. De fato, isso ajuda. Né? Igual, eu vou dar um exemplo do Campeonato Carioca. Uma coisa é ter um Vasco e Flamengo na final, um Fla-Flu. Ter um Flamengo e Nova Iguaçu na final, não tem formato Eu ia que fazer essa salve. mesma pergunta, justamente citando aqui o Campeonato do Rio. Assim, de fato, assim, a gente deu essa sorte, que isso contribui muito com os números, com a relevância, mas assim, o que eu te digo é o seguinte, pela experiência que a gente teve, ainda que eu tivesse tido um Atlético e Tombense, para o torcedor do Atlético, a experiência teria sido agradável. Isso faria com que, havendo no ano seguinte, ele tivesse o mesmo ou maior interesse. Isso eu te garanto, porque assim, eu recebi feedback de todo mundo assim, nossa, foi muito legal. Há muito tempo eu não vi o estádio tão, sabe? O show ajudou muito, isso tudo colabora. Mas é claro que, tendo duas torcidas enormes, né, e rivais históricos se enfrentando, isso por si só ajuda muito. Rodrigo, sobre o Campeonato Carioca, assim, eu não sou, é difícil eu falar porque eu sou de Minas, mas de fato eu custo entender o formato, né? Não, ninguém entende, nem a federação entende, Então, pô. então assim, esse eu acho que é um grande problema, porque se quem é do meio não entende, imagina o público para entender. E aí, se você não entende o formato, você vai consumir aquele Não, produto? troço bizarro. Não, é Né? muito, muito fraco tudo. A gestão como um todo é muito, muito ruim. Mas pegando um gancho nesse que você falou de ter um time, enfim, time pequeno, né, na final, como é o caso aqui, é lógico, você falou, pô, o peso de dois grandes não se compara, mas talvez tendo um pequeno, aqui no Rio, por exemplo, se outras torcidas, né, dos grandes, talvez se engajassem em apoiar o pequeno e tal, você poderia ter também uma forma de fomentar esse público, mesmo não tendo a torcida do time que está lá no jogo em si, né? Acaba que assim, final é final de qualquer jeito, né? Então, final é final. E se eu não me engano, no Rio, o Fluminense ganhou os 2 últimos anos, né? Então você tem, inclusive, Você tem. O próprio título do Flamengo hoje, ainda que seja contra o Nova Iguaçu, mas você tem Pô, vamos ganhar o estadual de novo. Então, assim, é claro que, por exemplo, para esse jogo de domingo, por que vai ter quebra de recorde? Porque o Cruzeiro está voltando para a final, depois de 2022, porque o resultado do primeiro jogo foi positivo, então eles jogam pelo empate. Atuar uma série de fatores que permitem a torcida do Cruzeiro ter confiança de que há boas chances de se conquistar o título. Então, isso tudo colabora. A gente tem, eu falo, Pedro, a gente tem que contar um pouquinho com a sorte também, né? Então, assim, se eu tivesse um Não, Atlético com Tombense, certeza. Aqui no Rio, a gente tive, quase teve um Vasco e Flamengo aqui na final. Então, assim, desde isso. 2019 que não tinha, e faz alguns anos que o Vasco não teria uma condição de ter um jogo minimamente equilibrado no jogo contra o Flamengo. Então, isso gerou uma expectativa que talvez fosse a maior final dos últimos 5, 6 anos, devido ao tamanho das duas torcidas, os clássicos de milhões. Mas não aconteceu. O Vasco perdeu para o Nova Iguaçu. Então, são coisas que acontecem, faz parte da organização. Eu falo isso porque É isso. eu trabalho com a Luciana, então, assim, eu conheço um pouquinho aqui da Federação do Rio por causa disso. Sim, adoro a Lu, inclusive. Não, isso é um problema, porque não tem organização que resolva com o imponderável. Então, de fato, se eu tivesse tido um Atlético e Tombense em 2022, eu não teria um case dessa forma. Mas o que eu quis mostrar é assim, olha, é que a ideia, a mensagem é o seguinte: tendo um pouco de cuidado e carinho, né, e fazendo a coisa, né, visando atender, a gente consegue ter retorno, né? Esse ano, eu quero mostrar para vocês, assim, além de tudo isso que a gente fez na final, esse ano a gente coisas bobas assim, mas que para a imagem, para até da competição fica legal. A gente subiu uma taça, a gente fez uma bandeira de uma taça, né? Subindo até o teto dos estádios, assim, para compor o protocolo de entrada. Eu tenho um vídeo do drone aqui, eu vou mostrar para vocês, só para vocês verem. Esse foi do primeiro jogo, é porque o material nem está pronto ainda.
E aí, ó, tá vendo aqui, ó lá? Aqui, ó, a gente subiu essa taça. E aí foi legal porque a gente vai subir também domingo da mesma forma. A gente vai fazer o mesmo protocolo dos dois jogos. E aí foi legal porque o Atlético, sabendo que ia ter essa taça içada, ele fez um mosaico com a torcida dizendo: queremos a taça. Então ficou o mosaico: queremos a taça, com a taça no meio. E o Cruzeiro vai subir. Aí o Cruzeiro, vendo o que o Atlético fez, agora no domingo vai subir também uma bandeira do Cruzeiro e tal, para compor com o protocolo. Isso tudo é para mostrar, assim, qual é a nossa ideia? É mostrar para o torcedor o seguinte: nossa, realmente aqui é um jogo diferente. Então, independente do time, independente do resultado, que houve um cuidado com o produto, houve uma atenção, o jogo ele foi preparado, né? Com cuidado, e aí a gente também deu sorte de novo, de ter Atlético e Cruzeiro de novo. Depois de muito tempo, o Cruzeiro com chances reais de competir com o Atlético desportivamente, tecnicamente. Então, a gente teve, se eu não me engano, 3,5 milhões de renda no primeiro jogo, e parece que vai ter 5 ou 6 no segundo. Então, de fato, a gente vai ter, né, vão ter rendas bastante relevantes. E, assim, há muito tempo eu não vi uma procura de ingresso tão grande igual está tendo para esse jogo, apesar de torcida única. É impressionante o engajamento da torcida do Cruzeiro. A gente tem que aproveitar isso. A gente quer também mostrar assim para o torcedor: olha, não é porque eu sabia que era uma final que qualquer pessoa via que eu fiz de qualquer jeito. Eles vão ver, de fato, ter uma experiência diferente, ter um espetáculo diferente, pelo menos no início, no final, no pódio, na entrada. Olha, de fato, eles prepararam com carinho esse jogo. Essa é a nossa ideia, né, básica para, de fato, tentar valorizar o produto, fora todas as, né, as ações, os cuidados que são feitos. Ô, Leonardo, tem um ditado que diz: quando você trabalha direito, a sorte acompanha quem trabalha direito, né? Aqui no Rio, a sorte não acompanha, tanto que o primeiro jogo foi até 3-0. Ninguém deve estar querendo ir domingo ao Maracanã, porque já acha que o campeonato está resolvido. Isso é um problema. Isso, de fato, é um problema. Você tem 2 jogos, você termina 3-0. Por exemplo, é sorte. Aqui em Minas, o primeiro jogo, o Atlético fez 2-0 no primeiro tempo, podia ter feito 4. Se acabasse 2-3-0 no primeiro jogo, não ia ter 30 mil torcedores no Exatamente. segundo. Aí o Cruzeiro empata no final, o jogo vem empatado, o Cruzeiro com a vantagem, as coisas vão. Tudo isso, obviamente, ajuda, né? Mas eu digo assim: a gente tem que pensar a competição como um todo, né? Então, por exemplo, a gente está. Eu vou mostrar um negócio para vocês. A gente está. Quer ver? Deixa eu só achar um arquivo aqui. Já achei. Olha aqui. Pra vocês entenderem. Vocês entenderem, né, o que envolve, né, assim, o cuidado que a gente tenta ter com a final e com tudo. Isso aqui é o protocolo que a gente faz da cerimônia de premiação. Por quê? Porque eu tenho, né, meu jogo vai ser transmitido pela Globo, só que a Globo, ela, ainda mais que, vocês entenderam o seguinte:
como é que funcionam as coisas. A Globo, ela, tradicionalmente, o horário do futebol é domingo, 16 horas. Então, a Globo, a vida inteira, né? Domingo, 16 horas, é horário do futebol. Em 2021, a Globo, na renegociação dos contratos estaduais, ela perdeu os estaduais do Rio e de São Paulo. Né? Não teve acordo comercial e ela acabou perdendo o Rio e São Paulo. E Rio e São Paulo, como todos vocês sabem, é o que sustenta a grade nacional da Globo. Então, ela manteve Minas, Rio Grande do Sul, eu acho que Bahia e Pernambuco, nem Bahia não, Pernambuco, acho que Minas, Rio Grande do Sul e Pernambuco, se eu não me engano. Só que para ela, Minas, Rio Grande do Sul e Pernambuco, apesar de serem muito relevantes regionalmente, não são relevantes nacionalmente. Então, não adianta a Globo botar um jogo do Atlético para passar no Nordeste e no Norte, que não vai ter tanta audiência. Agora, jogos de Rio e São Paulo, sim. Então, quando a Globo, em 2021, ela perde os estaduais do Rio e de São Paulo, ela se reorganiza. E aí, ela acaba abrindo mão dos estaduais do ponto de vista nacional e mantém o interesse regional pontual. Então, em Minas, Rio Grande do Sul, se eu não me engano, em Pernambuco. E aí, ela tinha que ocupar o espaço da grade que ela tinha, no domingo, 4 horas da tarde, nacionalmente. E aí ela opta por transmitir aquele programa lá, The Masked Singer. Então ela compra os direitos do The Masked Singer, que ocupa de janeiro a abril, exatamente no período do estadual. Tanto que a final do The Masked Singer é domingo agora. Por quê? Porque no outro domingo tem Brasileirão, e o Brasileirão é 4 horas da tarde. E aí, como ela ocupa a grade nacional do The Masked Singer no domingo às 16 horas, o que ela faz? Ela passa esses estaduais que ela adquiriu pontualmente para o sábado às 16h30. Então, desde 2023, que o horário dos estaduais na Globo mudou para sábado, 16h30. Então, a gente vem, inclusive, fez um trabalho de adaptação do público para entender o seguinte: estadual não é mais domingo, 16 horas. Estadual é sábado, 16h30. Só que a senhora Conmebol, para facilitar a nossa vida, né, deixou para publicar a tabela detalhada, faltando 15 dias. E aí, o que ela fez em Minas Gerais, como ela faz todo ano? Marcou o jogo do Cruzeiro e do Atlético na quinta-feira anterior. E como eu tenho que ter 66 horas, a gente foi obrigado a fazer a final no domingo. E aí a Globo teve um problema, porque ela tem o The Masked Singer na grade. E ela tinha que passar o futebol, porque ela vendeu o pacote comercial, ela fez tudo. Então, o que a gente fez? A nossa final aqui vai ser 3h30 da tarde. Por que 3h30? Porque é o horário que a Globo conseguiu na grade dela para encaixar os programas. Infelizmente. É o melhor horário? Não, não é o melhor horário, mas dentro das circunstâncias, foi o que deu para fazer. Só que aí, como o jogo vai ser às 3h30, no meio da programação normal dela, eu tenho uma grade muito limitada. Não adianta eu... Então, assim, ela tem lá 120 minutos de transmissão. Ela não tem 130, 140. Então, eu tenho que pensar no seguinte, peraí, eu tenho uma cerimônia de premiação para fazer. Agora, não faz o menor sentido eu ter uma cerimônia de premiação que na hora que eu for levantar o troféu, a Globo já cortou a transmissão porque não deu tempo. Imagina o ápice da competição, que é o time campeão levantar o troféu, não vai ser transmitido porque cortou a grade que vai passar o The Masked Singer. É o fim do mundo, né? Então, até isso a gente tem que tentar adaptar. Então, a gente vem, nos últimos anos, adaptando e tentando fazer a cerimônia de premiação o mais organizado possível, o mais rápido possível, cronometrado. Para quê? Para que a gente consiga ter ela inteira transmitida na TV aberta. Não faz sentido, né? Então, a gente vai encerrar agora
Daqui a pouco, no Fantástico, eu passo um VT do troféu subindo. Que anticlímax. Então, aqui, ó, a gente está preparando para domingo, para vocês terem uma ideia. O palco vai ser algo, né, parecido com isso aqui. Isso em primeira mão, viu, gente? Isso não foi divulgado em lugar nenhum. Isso aqui é quase um spoiler. Então, a gente tem, por exemplo, a gente tem, a partida começa às 15h30, né? Teoricamente, a gente está botando aí 10 minutos de acréscimo, vai terminar 17h30. A gente precisa de, normalmente, a gente precisa de 6 minutos para a montagem do palco. Então, a gente está colocando aqui 8 minutos para o início da cerimonial, mas tentando começar com 7. A Globo, a gente está alinhando ainda, mas é provável que a gente tenha 15 minutos para fazer a premiação inteira. Então, se eu vou começar com 7, eu vou ter 7 minutos para fazer toda a premiação e levantar o troféu a tempo da Globo transmitir. E aí, para isso, né, o que a gente fez? Só para vocês entenderem. Aqui, ó. Isso aqui é uma operação de final de campeonato. Parece que fazer o pódio é algo simples, né? Mas isso aqui é a nossa organização. Então, o que a gente vem aprendendo ao longo do tempo e tentando, sempre pensando no produto? Normalmente são 50 medalhas que são entregues ao time campeão. Mas a gente veio vendo nos últimos anos que quando você entrega 50 medalhas, o palco, o pódio fica muito cheio. E aí acaba que tem tumulto, pessoal na frente e tal, a imagem não fica limpa para a transmissão. A imagem não fica, né? A imagem na TV ela fica ruim. Às vezes o torcedor que está em casa não vai entender quem está no pódio, quem não está, quem vai receber. Tem uma, se eu não me engano, a final da Copa do Brasil do Flamengo de 2022. Vou tentar achar aqui, porque para vocês entenderem o desespero de quem organiza. Olha aqui. Vocês estão vendo a imagem? Olha lá. Sim. 1 milhão de pessoas. Isso esse aqui me marcou muito, porque até aquele MC Daniel, vestido de máscara, tava nesse pódio, aparecendo na Globo, sabe? Eu vendo na TV, eu falei, meu Deus, o que é isso aqui? Olha aqui. Tem um cara de muleta levantado, de calças de sarja, tem o cara da comissão, e o capitão mesmo, você nem vê. Você tem que... Então, imagina que eu estou em casa. Quem está levantando? Não sei, tá uma zona. Então, é isso aqui que a gente tem que evitar, sabe? E eu tô com trauma, que eu vou mostrar para vocês. Final do meu Campeonato Mineiro do ano passado. Eu vou achar depois. Mas é isso aqui que a gente tem que evitar, ó, porque fica horrível na imagem. Então, e aí a gente vem entendendo o que está acontecendo, né? O que as pessoas vêm fazendo. Se você ver a final da Copa do Mundo, por exemplo, claro que eu, né, fico olhando essas coisas, final da Libertadores, final da Recopa, são 30 pessoas no pódio, e olhe lá, na Copa do Mundo, se vocês forem relembrar que a Argentina foi campeã, foi o treinador, os 23 atletas e só 24 pessoas no pódio, o Messi por último. Aí o Messi vem caminhando, o outro treinador, os 24 receberam, fizeram a festa, depois o resto entra. Por quê? Porque eu tenho uma imagem limpa. Então, na Conmebol é assim, então aqui o que a gente vai tentar fazer?
Primeira coisa, a gente não vai medalhar vice-campeão, porque a gente entendeu também que é um anticlímax, porque o vice tá puto, aí o jogador já pega a medalha, já nem coloca no pulso, já tira, fica com raiva e só atrasa. Então a gente entrou em acordo com os clubes no conselho técnico e botou no regulamento da competição que o vice-campeão receberá as medalhas no vestiário. Ponto. Então, a gente vai medalhar só o time campeão. E aqui, como eu ainda não consegui evoluir até politicamente para os 24 que a FIFA faz, nós vamos medalhar 34 esse ano. Na seguinte ordem: primeiro o presidente do clube, ele é o primeiro da fila. Depois, 4 membros de diretoria. Depois, os 6 membros da comissão técnica que estão na súmula, que são relacionados para a partida. E depois os 23 atletas relacionados, sendo que o capitão é o último. Então eu vou ter 34 pessoas no pódio. Então só aqui eu estou tirando 16. Já estou esvaziando o pódio em 16. Essas 16 pessoas vão ficar aqui, ó, nesse bolsão, para quê? Assim que o troféu for levantado e que tiver a chuva de fogos e de papel, aí esse restante das pessoas entra e comemora junto. Porque aí eu tenho a garantia de que a imagem para a televisão vai estar limpa, que as pessoas vão conseguir assistir a premiação, ver os jogadores e ver a torcida. Porque nesse do Flamengo aqui, o que você via menos eram os jogadores. Então, quem é que estava recebendo a medalha? Quem recebeu a medalha? Vou olhar de novo. O que você menos via... Aqui, ó. Então, assim, a gente está tentando evitar isso. Então, tudo isso passa pelo quê? Pela organização, por pensar o produto, por tentar agradar o consumidor. Olha, imagina, eu sou um torcedor, estou em casa, quero ver meu time campeão, pô, que legal, vai levantar a taça, acaba a transmissão. Pô, não é possível. Ou então vou ver, não enxerguei nada, porque tem 1 milhão de pessoas no campo, é uma zona. Então a gente está tentando trazer, inclusive para premiação, uma experiência agradável para quem estiver no estádio, para poder identificar e ver, e principalmente para quem está na televisão. Uma imagem limpa, poucas pessoas, organizada e rápida, para que a gente possa cumprir todos os interesses. Fala, Maia. Ô, Léo, sob a ótica de lápis temporal do pouco espaço de tempo da TV, e se você invertesse o troféu como a cereja do bolo e depois fizesse a medalha, você acha que não encaixa, não? Não, porque depois que você levanta o troféu, que as pessoas entram, como é que eu vou voltar e vou entregar a medalha? Acho que não daria certo. Costuma dispersar, né? Porque assim, na hora que você levanta o troféu e tem a chuva de fogos e de papel, aí acabou. Assim, a minha preocupação é até a hora que levantou o troféu, pode desabar o estádio, que para mim está encerrado. Eu entreguei a minha, sabe? Ano passado, a gente teve um problema muito sério na premiação, deu tudo errado, sabe? Tudo que podia dar errado, deu errado. Pra vocês terem uma ideia. Primeiro que estava chovendo muito, então a chuva já atrapalha por si só. E aí, no Mineirão, a torcida fica, assim como no Maracanã também, né? Em todas essas grandes arenas, a primeira fileira de torcedor fica muito próximo do campo. E aí, como é que funciona o combinado dessas premiações, para vocês entenderem? Os jogadores recebem e, uma vez levantado o troféu, a gente encerrada a cerimônia, a gente permite a entrada dos familiares no campo, para poder comemorar com os atletas e tudo mais. Então, o combinado é esse, olha, os atletas recebem, assim que recebe o troféu, a família ingressa. Acabou o jogo, o Atlético foi campeão, o Hulk, da cabeça dele, virou e falou assim: vou pegar meus filhos para subir com eles no palco. E foi até o vidro, né? Até o vidro da arquibancada. E disse: não, Hulk, eu preciso que você vá para lá para receber a medalha. Se meus filhos não vierem, eu não vou receber. E aí começou aquele embate ali,
eu preciso que você vá. Aí o segurança, não, mas eu não posso deixar passar, porque se um passar, todo mundo vai querer passar, aquele bate-boca, isso já foi atrasando o protocolo. E quanto mais atrasa o protocolo, mais você dá brecha para pessoas invadirem, descumprirem e tudo mais. E estava chovendo muito e tudo mais. Aí o Hulk demorou. Quando ele veio, já tinha mais gente no pódio. O cidadão que solta os fogos e o papel picado soltou os fogos e o papel picado antes do troféu subir. Então, quando o troféu foi subir, já estava barulho, fumaça. Foi assim, horrível. Então, esse ano a gente está meio traumatizado. Então, a gente vai aprendendo e tentando trazer uma melhor experiência para todo mundo. É que a gente está. Entendeu? Ó, então, vamos fazer o seguinte: vou fazer igual FIFA faz. Vou reduzir o número de pessoas no pódio. Entrego, esses aí vão receber a medalha depois. Então, esse ano, a gente fez reunião com os dois clubes essa semana, entregou isso aqui, explicou, e para o Cruzeiro, principalmente, que vai estar com os familiares lá, a gente montou uma mega operação, já avisou os atletas, não precisa buscar o filho, ele vai descer na hora correta, para a gente tentar fazer uma cerimônia, né? Bem feita, porque uma cerimônia desorganizada passa a imagem de campeonato desorganizado. Então não adianta nada eu falar em produto, em tudo isso, e chegar lá na hora e ter uma premiação toda avacalhada. Que é difícil, tá, gente? Assim, é bem complicado. Do São Paulo também, na final do Copa do Brasil, ano passado, eu fico traumatizado, assim, eu vejo essas finais, eu paro só para ver assim, deixa eu ver como é que vai ser a premiação. Porque é o mesmo problema. Então, assim, a gente vai ter uma operação lá de bloqueio, assim, em todos os acessos do campo, para tentar evitar o máximo possível ter mais pessoas do que aquelas específicas para estar no pódio. Por quê? Para ter uma imagem limpa para transmissão, para conseguir fazer a premiação no tempo certo e ter toda a cerimônia transmitida ao vivo pela TV. Espero que dê certo. A gente conversa depois de domingo. Mas precisa entender assim, que a gente, né, a gente pensa nos detalhes, a gente tenta organizar, a gente tenta mostrar, até para mostrar para o clube assim, olha, a gente está tentando fazer o melhor. Me ajude, né? Eu preciso da colaboração. Porque eu faço isso aqui tudo. Chega lá na hora, o clube fala assim, não, vamos entrar todo mundo mesmo que se dane. Aí, de fato, não tem organização, não tem produto, não tem nada que resolva. Tinha uma outra coisa para mostrar. Deixa eu só. Leonardo, Oi, pode falar. o Michael ainda tem uma pergunta? Não esqueci de baixar, ou Ah, tá, tranquilo. foi mal, Carlos? Imagina. Então, assim, isso aqui é só, né? Eu quis mostrar, assim, algumas coisas que a gente vem tentando implementar para que não fique só no discurso vazio, né? Ah, vamos fazer. A gente vem tentando. Eu acho assim, a Federação Paulista vem fazendo um trabalho brilhante também, assim, o que eles fazem lá é um negócio muito fora da curva. Eles tiveram a coragem, né, de em 2022 romper com a Globo e falar assim, eu não preciso de você. E eles fizeram, né, criaram uma nova forma de divisão dos direitos e que se mostrou muito acertada e muito rentável, e isso é bem legal e louvável. É claro que, assim, eles têm um facilitador, acho que o Rio e São Paulo têm um facilitador que eu em Minas não tenho, que é ter 4 times grandes. Quando você tem 4 times grandes, você consegue dividir os direitos de transmissão, porque você consegue entregar jogos grandes para todos os envolvidos. Então, por exemplo, eu tenho 4 grandes. Se eu vendo os direitos para 2 emissoras, eu garanto que eu vou entregar em toda rodada 1 ou 2 jogos dos grandes para essas emissoras. No meu caso, em que pese eu tenha 3 times relevantes, Atlético, Cruzeiro e América, o América, do ponto de vista de audiência, ele não é tão relevante quanto o Atlético e Cruzeiro. Então, acaba que o interesse fica para fins, obviamente, de audiência, de público, entre Atlético e Cruzeiro.
E aí, se eu divido, eu não tenho como entregar jogos dos times grandes para os dois. E isso acaba não trazendo tanto interesse. Então fica difícil eu dividir e fatiar esses direitos. A gente já vem fazendo há 2 anos, entregando os jogos dos times do interior para uma emissora de streaming, mas por um valor ainda baixo, acaba com o contrato da Globo que paga tudo, mas o que São Paulo fez, de fato, aproveitando dessa particularidade, mas aproveitando muito bem aproveitado, ela conseguiu criar um novo formato, uma nova realidade, né? A gente tem jogos transmitidos, ela tirou da Globo e aumentou a receita, e tem números de audiência muito bons, né? Então, assim, a própria Cazé TV foi uma jogada brilhante. Eu assisti o jogo da semifinal na semana passada do Santos e Bragantino, se eu não me engano, que passou na Cazé TV. Tinha 3 milhões de pessoas simultâneas assistindo, então eles têm números muito relevantes. E aí, como eles estão com esse novo formato e eles estão produzindo conteúdo, isso dá muita brecha e muita abertura para você criar, né? Porque no nosso caso, por exemplo, contato com a Globo faz a transmissão e ela faz a transmissão do jeito que ela quiser. Então, por exemplo, eu vou fazer uma ação, um exemplo, né? Vou vender para uma marca para entregar a bola no gramado no momento do pontapé inicial. Posso vender. Quem me garante que a Globo vai transmitir? Se for uma marca que a Globo não tiver acordo, ela simplesmente tira a câmera, mostra outra coisa no campo, e a marca não vai ter, fora a visibilidade no gramado, na TV ela não vai ter. Quando você, e a Paulista já começou a fazer isso, você produz a sua imagem, que é o que a FIFA faz hoje, que a Conmebol está fazendo, você controla o que vai ser passado. Então você tem um leque de alternativas muito maior. Então a Paulista fez transmissões voltadas para o público infantil, né? Então assim, a Paulista vem fazendo um trabalho muito, 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 muito legal e que tomara que a gente possa em breve copiar, né? Fazer igual ou tentar adaptar dentro da realidade de cada estado, mas assim, tem muita coisa boa sendo feita e mostrando que assim que dá para a gente trabalhar. O Campeonato Paulista está com recorde de faturamento. Então, assim, não vale nada? Não, vale muito. Mas eles vêm também, eles estão colhendo o que eles plantam já há 10, 15, 20 anos. Então é bem legal, assim, o que a Paulista vem fazendo e mostrar assim, Globo, não dependo de você. Eu quis não renovar. Você queria renovar, eu que não quis. Porque antes era assim, havia um medo no mercado, né? Nossa, se a Globo sair, não há plano B. Existe hoje plano B, plano C, e bem trabalhado, a audiência está aí, ela vai só mudar de canal, mas vai chegar do mesmo jeito. Então a gente consegue fazer coisas e replicar, né? Mas a gente tem que ter essa consciência coletiva, a gente tem que pensar o produto todos em conjunto, né? Então, assim, a gente, por exemplo, para domingo, a gente fez uma reunião com o Cruzeiro. Cruzeiro, eu vou fazer essas ações. Aí o Cruzeiro, não, então beleza, federação, baseado nessa operação, a gente vai fazer isso, 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 e vai haver um complemento, não é uma competição. Então a gente vai ter ações integradas e complementares. Para o torcedor, vai ser tudo um conjunto só, mas ele vai olhar, pô, que legal, olha, eu nunca vi num jogo, qual que é a minha expectativa? Pô, eu nunca vi num jogo assim, esse jogo foi diferente, olha só, nunca vi uma festa dessa pré-jogo, que legal. É isso que eu quero. Isso marca, isso, né, dá um boca a boca. E pro ano que vem, na final, não, eu vou na final, porque a final é bem bacana mesmo. Eles fazem umas coisas bem legais. E o dia que a gente tiver uma tecnologia para fazer igual o Super Bowl, de montar um palco no intervalo, no meio do campo, e tirar em 5 minutos, a gente volta com o show, porque foi um negócio bem bacana, bem bacana. Bom, pessoal, assim, o que eu tinha preparado para hoje era isso. Alguém tem mais alguma pergunta? Eu acho que eu não vou, né, começar o item aqui para de amanhã, senão a gente quebra. Alguém tem mais alguma coisa? Alguém quer falar? Fica à vontade, eu estou à disposição. Eu vou mostrar o vídeo, eu prometi o vídeo do... Esse, é,
Deixa eu achar. Esse vídeo aqui não é bonitinho, bem feito não, tá, gente? Eu fiz no meu celular hoje de manhã no Mineirão, mas só para vocês... preparar. Tracy. Bom. A gente tem aqui, quer ver? Só. Olha lá, a gente tá, agora à tarde estava instalando lá, olha lá, na área externa. A gente quer que o torcedor, quando ele chegue, né, no estádio, assim, na esplanada, que ele já sinta assim, opa, olha que legal, diferente, isso aqui não tinha nos jogos normais, não. Eu quero mostrar para vocês, aqui, ó, esse vídeo aqui, tá vendo? Isso aqui é o que a gente está preparando para a entrada dos times. É um protocolo de entrada, antes do jogo começar. E vai subir aqui a taça grandona, né? Vai ter que olhar o bem. Olhar assim, alto. Bom, é isso aqui. Só para... Então, 3h30 da tarde, se quiser ver, a gente, pelo menos o protocolo de entrada vai ser bem legal. Thales, pode falar. Ô, Leonardo, vocês têm algum tipo de ajuda dos clubes para fazer a festa? Por exemplo, se você quiser fazer um negócio mais elaborado, vamos dizer que você disponha lá de R$ 400.000 para fazer. Aí você pensou num negócio melhor ainda, que você vai gastar uns R$ 700.000. Você senta para conversar com o clube e fala assim, hein, o Atlético, Cruzeiro, vocês não me dão 150.000 cada um para fazer uma festa mais bonita ainda e tal? Existe esse tipo de conversa? Poderia ter. Assim, a gente tenta sempre bolar algo que a gente faça sem depender do clube, até para não foi assim, imagina, eu vou fazer algo de 700.000, eu preciso de 150, me ajuda? Não. E aí eu não vou fazer nada? Então a gente tem esse diálogo, acaba que a gente faz o seguinte, quando a gente tem de orçamento,
É tanto, vamos pensar algo dentro desse orçamento. Aí o clube, olha, isso inclusive está no regulamento, tá? O regulamento nosso prevê o seguinte: afinal, o protocolo é da federação. Então, quem tem autonomia para definir o que vai ser feito sou eu. Depois que eu defino o que eu vou fazer, você, clube, pode definir se eu autorizar. Entendi. Então, E agora a contramão, o clube te procurar e falar assim, Leonardo, pô, tô vendo aí esses fogos aí maneiro, mas, pô, queria uma coisa mais espetáculo, assim, eu te dou um dinheiro. Existe essa procura sim, do clube também existe. de falar bem assim, Existe. ah, vai envelopar o estádio inteiro, só o anel superior, envelopa tudo, Sim, que eu sim. pago a diferença. Sim, por exemplo, no jogo do Atlético, o mosaico, o Atlético que bancou. A gente subiu a taçona, o mosaico, ele marcou, ele fez. O Cruzeiro, Uhum. por exemplo, assim que terminar os fogos da entrada, vai ter os fogos outros fogos do Cruzeiro e fumaça do Cruzeiro, sincronizado. Então, assim, terminou o meu, até a mesma empresa que vai fazer, então tudo sincronizado, mas vai haver um protocolo complementar do clube. Vai Entendi. subir a bandeirona grande, vão ter outras ações complementares, mas a gente, para que não houvesse um conflito, inclusive a gente previu isso no regulamento. Olha, tem um capítulo no regulamento que fala o seguinte: nos jogos finais, o protocolo é exclusivo da federação, que poderá realizar ações especiais, tal, 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 tal. Então, o primeiro é o meu. Aí, baseado no meu, eu quero até. A gente mandou, né? Assim que foi definido os finalistas, a gente fez um ofício, encaminhou para eles: olha, na final a gente vai ter isso, 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 isso e isso. Aí, baseado nisso, cada um tá mandando: olha, eu quero fazer essas ações. Então, dessas ações que você quer fazer, quais se complementam com as minhas? Eu vou aprovar. Tem alguma que conflita? Essa vai ser vetada. Mas acabou que a gente não precisou vetar nada, a gente conseguiu contemplar tudo, sabe? Então, Não, essa parceria a gente perfeito. tem, mas a gente se cercou no regulamento. Mas Não, eu sou o mandante. Não, mas o protocolo é meu. Então eu vou botar o não, perfeito. fogo. Eu queria subir uma bandeira lá atrás. Você até pode subir, depois que a minha descer. Entendeu? Você quer subir uma outra depois? Tudo bem. Depois que a minha descer, meu amigo, você sobe, mas está no regulamento que eu vou fazer, né? Da final, o protocolo é nosso. Perfeito, obrigado. Bom, pessoal, mais alguém? Mais alguma dúvida, alguma questão? Bom, Carlos, não tendo, acho que a gente pode encerrar hoje e a gente volta amanhã, porque aí eu começo, aí eu venho falando da parte operacional especificamente, a parte técnica mais detalhada. Perfeito, combinado. Bom, boa noite, pessoal. Bom descanso para todo mundo. Nos vemos amanhã às Pessoal, 9. obrigado aí pela paciência. Amanhã a gente termina, tá bom? Um abraço a todos. Boa noite, Valeu, Boa pessoal. noite, abraço. rapaziada. valeu, pessoal. Boa noite. Boa noite. Valeu, Léo. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Boa noite aí, gente. Boa noite, boa noite. Boa noite, pessoal.